A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Salmo 127, versículo 3, está escrito assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da tua mocidade. Senhor, nós temos lido esta porção da tua Escritura, da tua palavra, e pedimos que o teu Espírito Santo vivifique isto em nossos corações. Temos vindo aqui, Senhor, não para sermos vistos ou ouvidos. Não temos vindo aqui como num encontro marcado. Nos encontraremos lá, ou nos veremos lá. Ou eu vou tal dia e nos encontraremos. Não estamos aqui para isto. Estamos aqui exatamente para adorar o Senhor. Para, ó Deus, pegar a nossa parte, a porção que cabe a nós neste tempo e nesta hora. E te pedimos o nome de Jesus Cristo, que mais uma vez possamos sair daqui recompensados com a tua presença, abençoados com a bênção de tua palavra, e a cada dia crescendo mais na fé e no conhecimento que só pode existir e que só há em Cristo Jesus. E que quando isto é manifestado sobre os teus filhos, é em forma de uma revelação e um esclarecimento que nós ficamos conhecendo ao Senhor como o Senhor deseja e quer ser conhecido. No nome de Jesus Cristo imploramos por tua ajuda nesta hora, para a tua glória. Amém. Amém. No tempo do entardecer, um profeta Deus mandou, com a mensagem sincera, como assim diz o Senhor. É já o nosso segundo estudo ou matéria sobre origem e destino do homem sobre a terra. Em um culto anterior nós damos a introdução sobre isto, e onde eu saí daqui realmente abalado com o que eu aprendi naquele culto, quando falamos sobre origem e destino do homem sobre a terra. E nós paramos exatamente quando os nossos primeiros pais foram expulsos do paraíso, e como que um véu de trevas cobriu tudo, e o homem perdeu os direitos que ele tinha como rei, senhor e dominador sobre a terra. E nós encontramos pelas Escrituras Sagradas que o homem, ele teve que se adaptar a um novo conceito de vida, uma vez que antes ele não suava para poder trabalhar, para poder se alimentar, não era nada cansativo para ele o trabalho. A terra, em suas produções de flores, não havia tal coisa como espinhos para perfurar o homem. Não tinha nada disso. E uma vez que o homem perdeu seu trono, nosso título foi exatamente este: o rei sem trono, um rei que perdeu o seu trono. Ele teve que se adaptar a uma nova forma de vida, e isso trouxe para o homem experiências amargas naquele tempo, quando ele percebeu que as flores, elas já não se desabrochavam até o seu final. Antes já começou a ter germes, pulgões ali, que destruía. E muitas flores, da qual viria determinados frutos, eles já começavam a brotar apodrecidos. Folhas caíam de certa forma e galhos se secavam, e o homem viu que a terra já não era mais a mesma coisa, e ele teve que se adaptar
a estas mudanças, e ele sentiu estas mudanças em seu próprio corpo, quando começou a cair cabelo, a ficar branco, rugas sobre seu rosto, calos em suas mãos e todas estas coisas. E, por certo, o homem se sentiu miserável e culpado, porque estas mudanças vieram por causa dele próprio, por causa daquilo que ele tinha feito. A natureza, ela se transformou de tal forma que ficou revoltada com seu habitante. Assim como uma pessoa que tem, vamos dizer assim, sensibilidade, não é? Ela percebe quando um parasita está sobre o seu corpo, quando uma pulga salta em seu pé, ou quando um piolho, de alguma forma, entra entre seus cabelos e ela diz, puxa, que negócio é esse? Eu não tinha essa coceira aqui antes. E ela vai em busca daquilo. Assim a terra percebeu que sobre ela estava pisando seres estranhos. Aquele que era senhor da terra se tornou então um estranho para a terra. E toda a natureza começou a trabalhar, ao contrário do que fazia antes, como se quisesse expulsar o homem da terra. O próprio Deus o expulsou do paraíso. E a terra se encarregou do resto. E aí ele teve que suportar tufões, furacões, terremotos, clima frio demais ou quente demais. E por certo foi difícil para eles entender a presença da morte, que ela não se fazia presente antes. Quando a morte começou a se apresentar nos animais, e ele pôde ver que alguns animais estavam morrendo de algo que eles não tinham remédio, não sabiam como. Eles não eram veterinários, mas eles perceberam que animais morriam. Pequeninas plantas murchavam. Os primeiros pássaros que caíram feridos, que tiveram suas asas quebradas. Não foi fácil o homem se familiarizar com a morte. Eles puderam perceber que aqueles frutos suculentos, alguns frutos, teriam agora que ser evitados. Muitos se tornaram amargos. Nós não ficamos assombrados quando vemos hoje determinadas coisas acontecendo, porque você já nasceu no mundo assim. Você não se assombra quando vê um acontecimento, vamos dizer que para aqueles dias era escabroso para eles. Uma ferida em uma perna. Você encontra mendigos pela rua que, meu Deus do céu, Senhor, tenha misericórdia. Você tira a cara de asco, de nojo, com dor, sem poder fazer nada. Mas imagine, você já nasceu num ambiente assim. Mas eles não. Eles nunca tinham visto um animal bichado, com uma bicheira, fedendo. Eles nunca tinham se encontrado com determinadas coisas. E tiveram que encarar isto. No sistema da vida entrou o sistema da morte. E o homem e a sua companheira, eles não tinham conhecido isto antes, era totalmente diferente. Nós não sabemos, não podemos avaliar qual foi a impressão de angústia que houve no semblante de nossos primeiros pais quando eles viram aparecer a primeira dor de dente. Quando sentiram que seus dentes estavam ficando cariados. As primeiras rugas, os primeiros dentes que caíram. Estou com um problema sério, o que é que foi? Caiu desse negócio aqui, olha lá. Fui comer, e o negócio estava duro lá e caiu o dente. Meu Deus do céu. Ainda isso, perdendo pedaços. Entende? Hoje você já ensina para seus filhos isso. Quando eles estão ali para trocar a sua primeira dentição, e o dente fica mole. Mãe, que é isso? Ah, filho, você está trocando. Nossa, que beleza. E você tenta agradar de todo jeito. Não é? E conta até historinha para a criança, e ajuda e tal. Por quê? Ela vai se acostumando com aquilo. E eles, que nunca foram bebês, nunca tiveram sua primeira dentição trocada. E quando começou a cair seus dentes, eles já maduros, adultos,
da forma que foram criados. Nós não sabemos a impressão que eles tiveram quando perceberam que podia quebrar seus ossos numa queda, num escorregão, ou uma dor na espinha, por um peso, por algo, por um movimento desajeitado de seu corpo. Nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 17, quando a terra passou por quando a terra recebeu a sua sentença no meio de tudo isso, a sua maldição, vamos dizer assim, não que ela foi amaldiçoada, mas a maldição do homem passou para ela. Gênesis capítulo 3, versículo 17, está escrito: e a Adão disse, o Senhor disse a Adão: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ele teve que sentir dor pela primeira vez. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Isto você não imagina o que causou na mente humana, quando pela primeira vez ele ouviu a sentença dizendo que ia sentir dor. O que será isto, Eva? Vamos esperar para ver. Não sei, nunca sentimos isto. Entende? Não foi fácil para eles. Surpreendeu a surpresa para eles quando nasceu seus filhos sem dentes. Hoje é fácil. Seria complicado uma criança nascer com dentes. Uma aberração. Pode acontecer, uma deformação genética. Há registros médicos de crianças que nasceram com 1 ou 2 dentes. Se conhece na enciclopédia da medicina. Mas não é normal. Normal é nascer sem dentes. Mas para Adão e Eva aquilo causou assombro. Quando eles viram aquela coisinha indefesa, que precisava deles para tudo, que não podia comer o que eles comiam, não tinha como mastigar aquilo, uma criatura indefesa, porque eles nunca tinham visto um bebê, eles nunca tinham visto uma criança, porque eles foram formados já adultos. Não tinha ninguém para ensinar, não tinha fralda descartável, essas coisas todas, as facilidades que vocês têm hoje. Eles não tiveram que passar por uma infância, eles não passaram pela adolescência, eles não conheceram mamãe e papai, e agora eles tinham que ser isso. Eles não conheceram tal coisa como irmão, porque eles vieram ao mundo de uma forma diferente. Eles vieram de uma forma diferente, onde era tudo facilidade, tudo era felicidade, tudo era pureza. E agora, tudo ficou para trás. Toda a vida que eles tiveram que deixar para trás, porque eles agora teriam que se adaptar com sua nova vida, nova forma de vida. E você pode um pouquinho imaginar o quanto que foi triste. O que era mais triste para eles era saber que não tinha volta para a condição que estava antes. Eles não podiam voltar para o paraíso, eles não podiam voltar a gozar de nenhuma regalia que eles tinham antes. Tudo lhes foi tirado. E a primeira grande surpresa na nova vida foram os primeiros frutos. É deste assunto que nós estamos tratando nesta noite, sobre origem e destino do homem. Estamos falando nesta hora sobre os primeiros frutos. Eles tiveram que passar pelos primeiros frutos da desobediência, que fizeram o que não deveriam fazer. Tiveram que passar pela primeira dor, pelas primeiras coisas que perderam, pelas primeiras tristezas, pelas primeiras derrotas, quando não conseguiam alcançar seu objetivo. E das coisas que eles perderam, uma nova adaptação foi esta: não ouvir mais a voz doce e aprazível de Deus, com a qual eles estavam familiarizados. E agora começaram a sentir temor. Está aí também um dos primeiros frutos.
sentir medo quando ouvir a voz de Deus. Hoje as pessoas querem ver anjos, querem ver a voz de Deus. Será que Deus falar comigo? Ou seria maravilhoso se eu visse isto, se eu visse aquilo? Olhe para o seu interior e veja a sua situação, até que ponto você tem ido, e veja como você se sentiria diante da presença de um ser angelical, e você sabendo da sua condição, das coisas que você não tem feito, que deveria fazer, e como você se sentiria. Imagine Adão e Eva naquela situação, sabendo que estavam em desobediência, e Deus falou com eles. Isto causou espanto, e eles tiveram que correr para se esconder, e assim passaram-se os anos, depois que o rei perdeu seu trono, o rei e sua rainha, e eles começaram então a viver uma nova vida, até que chegasse o dia de sua morte, que era a morte de um rei sem trono. Eles não sabiam que ele ouvia esta sentença. O que Deus disse para ele: você vai viver desta maneira, em problema, com dores e tudo, até que voltes ao pó. Aquilo foi um espanto. Vou tornar pó, vou virar pó de novo. O profeta do Senhor, William Branham, na mensagem O Intervalo entre as 7 Eras e os 7 Selos, ele disse: agora, quando Adão pecou, ele também perdeu sua herança quando perdeu seu companheirismo e os direitos à vida. Recordem, porque no dia que comerdes, nesse dia morrerás. E quando ele perdeu sua vida, ele também perdeu sua herança na vida, porque ele tinha controle completo e supremo sobre a terra. Porém, quando fez aquilo, então perdeu sua herança. O homem tinha completo controle sobre a terra, sobre todo o sistema que compõe esse cosmos, do macro ao micro, em todos os sentidos. Os primeiros frutos. O que seria fruto? Fruto. Nós poderíamos aqui pegar várias ideias, várias coisas para explicar o que são os frutos. Mas já que estamos falando não apenas sobre o fruto da dor, ou os primeiros frutos da doença e todas estas coisas novas que vieram, nós vamos querer nos ater aos frutos de acordo com o que lemos no livro de Salmo. Vocês estão lembrados qual foi o salmo que lemos? Para ver se vocês estão exercitados um pouquinho. Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então Deus disse para a mulher: com dor terás filhos. E ela agora ia ter seus primeiros frutos. Fruto. Quando você observa uma árvore e chega o tempo da safra, você observa frutos. Frutos, tanto é dos animais, tanto é do reino animal, do vegetal, o humano, em todos os sentidos, significa frutos. Por isso, fruto é de onde? Da laranjeira, da mangueira, fruto vem da árvore. Tá. Por isso que quando a Bíblia fala sobre árvore, ela está falando também de seres humanos. É por isso que somente com a revelação de Deus, vinda através de um profeta, você entende as Escrituras. Por isso que na Bíblia, quando fala sobre a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, ali está se referindo à pessoa, não a árvore frondosa, bonita. Se você não entender o que é aquelas árvores lá no Éden, você nunca vai entender que árvore é esta no novo céu e na nova terra, que tem seus frutos, que serve para a cura das nações. As nações poderão enfermar-se, haverá doença do outro lado, para que tenha que ter a cura para as nações. As pessoas mal interpretaram isto, mas com a visão de longo alcance da grande águia, do Deus Todo-Poderoso, que trouxe este colírio primeiramente para o profeta, para que fosse passado para nós. Primeiro tem que estar no armazém para você ir comprar lá. E aconselho que de mim compre ouros provados no fogo, vestido para te vestir de colírio, para que vejas. Então é mostrado. Por que cura para as nações? Coloquem 2 pedras juntas, elas não brigam, elas vivem em harmonia.
Um mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 1 século, não importa. Coloquem 2 pedras juntas. Elas não brigam. Por isso você tem que estar edificado sobre a rocha. E todos aqueles que estão baseados na verdadeira revelação, eles não são outra coisa a não ser pedras aonde esta igreja está edificada. Eles fazem parte da grande revelação de Jesus Cristo, que se manifesta nesse dia. Por isso a Bíblia diz, o profeta disse, Deus não discute nem tampouco seus filhos. Eleito não persegue eleito. Não pode haver isto, porque esta cura, você já tem que viver ela deste lado, para que você possa vivenciar isso do outro lado. Coloque 2 pedras juntas, elas não discutem, elas não brigam. Vocês um dia entenderão de uma forma mais clara esse significado. Servirá para a cura das nações. Mas voltando a falar sobre os primeiros frutos. Então, quando se fala de árvore, também falamos sobre os seres humanos. Fruto da árvore. Fruto da mulher. O homem de onde ele vem. Você é um fruto de mais alguém, de outra pessoa. Por isso se chama árvore genealógica, árvore da família. Você quer saber sua origem como ser humano, de onde você veio? Então faça sua árvore genealógica. Você desenha ali troncos, raízes, e coloca embaixo esse fulano de tal, o que você lembra lá atrás, o velhão lá atrás. Vai ver que era até o fazendeiro, né? Todo esse lugar aqui, vamos dizer assim. E gerou um, gerou outro, você vai fazendo galho, fulano gerou ciclano, aquele gerou, até conseguir. E eu sou esse pontinho aqui, nesse galho daqui, da esquerda. Né? Para ali vai uma parte da família que eu nem conheço, e assim você vai ramificando a árvore. Tentaram fazer a árvore da nossa família, foi, não sei, ficou uma folha desse tamanho, não chegaram nem na metade, né, irmã Vilma? Ela não lembrou mais. Até onde ela lembrou, ela fez. Árvore vem de família, de onde um advém do outro. Então estamos falando agora sobre frutos. Quando a Bíblia fala sobre o casal, fala exatamente disto, fruto do teu ventre. Ou árvores plantadas junto a ribeiros que dão seu fruto na estação própria. Então, aos primeiros frutos, estamos falando dos primeiros nascimentos que vieram de Adão e Eva. E fruto significa produto da fecundação dos vegetais, no qual estão contidas sementes. Está ali uma semente, você a abre no meio, lá dentro tem uma pequena folhinha quase transparente lá, que você tem que ser bom para saber que aquilo ali onde está, a vida está ali. Fruto, produto da fecundação, entre os vegetais, no qual estão contidos semente. Frutos é aquilo que é utilizado, a utilização do produto. Aquilo gera um fruto. E falando sobre o fruto do ventre, está dizendo aqui, eis que os filhos são herança do Senhor. E é fruto do ventre. E o fruto do ventre, o seu galardão. Então, considerando a posição inicial do homem agora, já depois que ele perdeu o trono, saiu do Éden, encarou a nova vida, nós podemos pensar o quanto que foi triste para eles contemplar, viver com a recordação da vida que desfrutava e com uma vida agora que se abria para eles. Sem dúvida, eles tiveram que aceitar a realidade do presente. Quando uma pessoa não aceita a realidade, ela tenta fuga. Ela tenta fugir. Quando o adolescente não aceita a realidade da sua vida cotidiana, ou do seu lar, ou da briga entre seus pais, ou da separação, ou do ambiente em que vive, ou de não poder alcançar seus objetivos para se impor na sociedade como os outros, como seus colegas, ele então procura fuga. E quando ele procura fuga, ele acha. Porque quem procura, encontra. Ele encontra uma fuga nas drogas, ele encontra uma fuga no cigarro, ele encontra uma fuga na bebida, ele encontra uma fuga no sexo, tudo isso é fuga. Fuga. Porque é mais fácil fugir do que enfrentar a realidade. E quando se tenta uma fuga, se engana a consciência. Tenta enganar a si próprio. E engana a tal ponto que começa a acreditar no próprio engano que criou em sua mente. Daí a pouco começa a crer numa mentira. Começa a acreditar numa falsidade. Agora, quando a Bíblia diz, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará, é porque a verdade, ela te mostra a realidade. Ela te mostra o que é real, sem sombra, como a Bíblia diz, nele não há sombra nem variação. Ele te mostra a realidade. Adão, ele teve que enfrentar a realidade.
Ele não tinha mais que procurar nenhuma fuga, ele tinha que viver a sua vida presente de acordo com a realidade que Deus lhe apresentou. Isso de tal forma que ele teve então que realizar um plano que pudesse desenrolar-se. Procurar um lugar de habitação, porque o primeiro Deus fez o Jardim do Éden para ele, mas agora ele foi expulso e ele teve que, com suas próprias mãos, começar a pensar como construir o seu lar. Nem que fosse cavando um buraco numa caverna. É onde eu vejo os homens das cavernas, que hoje os cientistas dizem que foi para tal tempo, tal tempo, tal tempo. Eu vejo isso aí, nesse período. Ele teve que procurar um lugar para abrigar do calor, do frio. Ele agora teve que procurar um lugar que pudesse ficar tomando conta da região. Com certeza procurou uma parte mais alta, um pouquinho, para fugir da inundação de algum rio, de algum lugar. Lembre-se que o Éden era cercado, rodeado ali, cruzado por 4 rios diferentes. Mas o homem dominava a natureza. Mas agora mais não, ele perdeu esse direito. É o que o profeta pregou na mensagem dos selos. Ele teve que procurar um local onde não fosse inundar. Ele teve que estudar um ambiente que ele pudesse se proteger de animais selvagens. Antes não tinha animal selvagem. Mas agora ele tinha que ficar esperto com determinado animal. Animal que ele nomeou. Animal que ele coçou suas orelhas. Que se deitava com ele na sombra daquelas árvores. Ele agora tinha que se esconder deles. Outros que conviviam com ele no dia a dia. Quando viu o homem, corria de perto. Porque o homem estava rodeado pela morte. E esta morte entrou em todo o sistema terrestre. E assim todos os animais, toda a natureza se revoltou contra o homem. O homem se tornou então um ser estranho, uma aberração no meio do seu próprio reinado. Ele sabia que Deus disse para ele: o dia em que comeres do fruto proibido, você morre. E em Gênesis capítulo 2, versículo 17, é onde está isto: no dia que você comer, você morre. Bem, biblicamente e profeticamente falando, um dia corresponde a 1000 anos. 1000 anos, esse era o dia que Deus falou. No dia que você comer, você morre. Porque se você tomar o pé da letra, no dia que comer, certamente morrerás. Aí a Bíblia diz que Adão fez o que não deveria fazer, e depois de Adão viveu 900 e tantos anos. Aí o escrito que diz: Deus mentiu para Adão, que ele deveria ter morrido naquela hora, comer e morrer. Mas ele realmente morreu no dia que comeu. O homem exatamente morreu no dia que ele comeu. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, você vai ver que um dia, pelo palavreado, vamos dizer assim, da Bíblia, corresponde exatamente a 1000 anos. Isso é o que eu vejo em 2 Pedro capítulo 3 e o versículo 8. Está escrito assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, porque muitos ignoram. Muitos estão ignorando isso. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E Pedro estava se referindo exatamente a uma outra escritura do tempo de Davi, do livro dos Salmos. Portanto, meus amigos, o homem ele foi limitado, observe agora isso, o homem ficou limitado a viver entre 1 e 1000 anos. Era neste período de tempo que ele tinha que morrer. Isso quer dizer, no dia que ele nasce, ele morre, de acordo com o dia de Deus de 1000 anos. Entre 1 e 1000, ele teria que morrer. Portanto, a morte foi, vamos dizer assim, um elemento que se adaptou, que entrou, invadiu, sabe? Um novo sistema que não tinha antes. Era um elemento que não existia. A morte entrou agora para conviver com o homem, e toda a descendência agora do homem teria que ver o fim de seus dias. O pai agora tinha que chorar a morte de seu filho, para começar por Adão, que teve que chorar a morte de seu filho Abel. E nós entendemos que no sentido de adaptação, começou a se desenrolar um sentido de se adaptar com essa situação.
E em muitas leis naturais, veja isso, muitas leis tiveram que entrar em atividade desde o dia que o homem pecou, porque saiu fora de todo o esquema original. E coisas tiveram que se adaptar agora. E o homem teve que viver sabendo que ele não dominava o amanhã. Ele não tinha controle sobre o dia de amanhã. Então você nasce, a única certeza que você tem é que você vai morrer. Você não tem outra certeza mais do que essa. Nasceu, morrer. Nós tentamos nos enganar a nós mesmos e sempre estamos preparando-nos para a vida longa. LX de vida longa. Como é procurado isso, não é? Para acabar as rugas, para esconder um pouco os cabelos brancos, para esconder a velhice. Mas você tem certeza absoluta que você vai morrer. Isso teve que ser adaptado agora. E o homem então começou a saber que seus projetos não poderiam ser para muito tempo. Ele teve agora que passar com pressa, se tem pressa dessas coisas, todo o aprendizado que tinha para seus filhos. Adão teve que passar seu aprendizado para seus filhos, o seu filho teve que passar para o seu neto, e assim sucessivamente, e eles adquiriram um conhecimento tal, passando-se de pai para filho, até que chegou nos dias de Noé, quando houve a primeira destruição global, vamos dizer assim, e naquele tempo eles tinham todo o conhecimento passado da história humana, que era passado de pai para filho, porque o pai sabia que ia morrer a qualquer momento. Por isso você encontra Abraão chamando Isaac, lhe passando todo o plano, tudo que Deus tinha falado para ele, toda a bênção que Deus tinha dito, toda a promessa. Depois você encontra Isaac passando aquilo para Jacó. Por último você encontra Jacó passando para os seus 12 filhos. E assim sucessivamente, que eles estavam já nessa adaptação. Eu posso morrer a qualquer momento. Então observe isto. A primeira lei que ele observou, que agora começou a existir, você sabe como surge uma lei? Existem leis que deveriam ter sido abolidas há muito tempo, leis humanas, como passou esses dias em todos os noticiários, em todos os jornais pela cidade, que na cidade de São Paulo existe não sei quantas leis, são muitas leis, que já não são usadas há mais de 100 anos atrás. Eram leis que regulamentavam o uso de carroça, como estacionar carroça com seus cavalos no centro da Avenida Paulista. E essas leis estão em vigor até hoje, mas você encontra carroça procurando lugar para estacionar? Não, aquilo virou uma avenida que não dá nem para comentar. Quer dizer, são leis que não existem, não podem ser adaptadas para os nossos dias. Elas têm que perder esse valor. Tem que o judiciário, não sei, os homens da lei, fazer outra lei abolindo aquelas, vamos dizer assim, revogando aquelas leis. Então, uma das leis que o homem começou a perceber que tinha que ser obedecida foi a lei da reprodução. Não tinha isso antes. Os animais que Deus criou, Adão nomeou, pôs nomes. Mas agora entrou a lei da reprodução. Então ele observou que aquele casal de gatos, ou tantos gatos e gatas que Deus tinha criado, ou tantos camelos e camelas que Deus fez, eles começaram a se reproduzir. Começou a se reproduzir no campo. O gado começou a se reproduzir. Observe, para que teria que ter reprodução? Adão antes não precisou matar nenhum para comer. Porque o primeiro mandamento para o homem foi ele se alimentar das frutas, árvores frutíferas. Ele só recebeu ordem para comer carne bem depois. Ele não tinha que matar nenhum boi para comer de sua carne. Nada disso. Só depois foi que ele recebeu. Não se precisava, não se tinha por que reproduzir antes, porque não se morria. O que Deus criou estava ali. Todos os pássaros que Deus criou estavam ali. Mas agora, como entrou a lei da morte, viveu, tem que morrer por causa do pecado que veio, está separado de Deus, então também entrou-se a lei da reprodução, para que não houvesse extinção, começando pelo homem. A lei da reprodução, associada com a lei da semente, ou da semeadura e da colheita. Veja que lei. Você planta e você colhe. Plantou, espere o tempo da colheita. Esta foi uma lei que começou a valer.
Por quê? O primeiro que ele viu foi o nascimento natural, a primeira coisa que o homem pôde ver ali. Nascimento natural de 2 varões, Caim e Abel. Ele teve que se acostumar que aquilo agora começou a acontecer em todo o sistema. Todo o sistema que ele rodeava. Deles próprios saíram Caim e Abel, sendo eles os primeiros frutos humanos que apareceram sobre a face da terra. Os primeiros frutos. O primeiro parto precisou ser realizado. Foi algo que não acontecia antes. Observe que antes, o profeta diz, Adão tinha algo, Adão tinha um defeitozinho físico que nós temos um defeito físico que Adão não tinha. Nós temos um defeito físico que Adão e Eva não tiveram. O que é que foi? O cordão umbilical. Nós temos o lugar onde foi cortado, cordão umbilical. E se aquilo não for receber um bom tratamento, não for cortado bem cortado, fica uma aberração, fica muito grande. Não é? Aquela coisa toda. E a criança chora demais, você tem cuidado para não acontecer alguma hérnia ali e tal. Não tinha isso antes, Adão e Eva não teve essa complicação, esse problema. Eles não nasceram. Eles não nasceram de alguém, eles não dependeram de ventre de ninguém. Não, mas agora dele, ou de Eva, nasceram essas crianças. E agora teve que ser realizado um parto. E houve tais coisas como a primeira vez que se viu. E a gente se pergunta, como eles cortaram ali aquele primeiro cordão umbilical? Quem fez a asepsia ali? Com que instrumento cortaram? Como sucedeu a separação? Eles agora estavam cobertos, roupas para se cobrir, mas observaram que seus filhos nasceram nus, como eles estavam antes. E agora eles viam essa diferença que antes do pecado eles não sabiam. E agora seus filhos nasciam nus. E ele sabia, o homem, que ele poderia ser o primeiro. Ninguém disse para ele, Adão, você vai ser o primeiro parteiro agora, vai ser você. O homem sem conhecimento de medicina. Ele teve que usar dos meios próprios, imagine hoje. Quantas coisas, quantas mortes. Nessa semana que passou, uma adolescente, ela morreu porque foi praticar um aborto nessas clínicas clandestinas. Um adolescente ainda. Que dificuldade! Que dificuldade de esperar pelo casamento. Que dificuldade de esperar amadurecer. Não dá mais para esperar. Porque é nas primeiras ficâncias, como dizem, que isto já acontece. Mas se hoje, com toda a tecnologia, com toda a ciência avançada, se encontra essas dificuldades, se hoje você faz tudo para que seu filho nasça num bom hospital, e se não for atendido logo, se os médicos não estiverem tudo pronto, e você chuta banco e faz aquela coisa, e tem que atender agora, eu vou tirar para outro lugar, e você sabe, porque é um momento de desespero. Imagine Adão nessa situação, sem ter uma vovó para aconselhar, sem ter ninguém para dizer, chá de tal coisa é bom para isso. Não tinha isso. Ele teve que se haver com todas estas coisas. Foi uma grande responsabilidade. Ele conservar a vida daqueles primeiros frutos, aqueles frágeis, bebês, inocentes. Ainda mais no lugar sem que eles não conheciam como fazer para ajudá-los. Como dizer para Eva que colocando o bebezinho aqui do lado e batendo nas costas, aliviava os gases de sua barriguinha. Hoje é fácil. Nós mencionamos agora, já que estamos falando do primeiro fruto, que houve o nascimento de gêmeos naquele parto. Talvez você ache que são só mensagens de pregações simples. Isso para você que já conhece a mensagem, sabe até onde eu quero chegar, sabe até o que eu quero dizer com isso. Mas tem pessoas que estão começando agora ou que iniciarão amanhã. Mencionamos que naquele parto nasceu gêmeos. Observe que as escrituras dizem que e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou seu nome Caim, e teve mais o seu irmão Abel. Qualquer leitor das escrituras que lê isso com a mente aberta e procurar saber como é que acontece o nascimento de gêmeos,
e tem uma ideia geral de como isso sucede, ele não vê nenhuma dificuldade em ver estas coisas. Tem crianças que nascem com horas de diferença, dias. Eu soube de um caso que passou foi dias, muitos dias. A mulher teve que ser levada outra vez às pressas para o hospital, para que a outra criança nascesse. Ou casos em que nasce, digamos assim, 2 crianças ou 3 crianças naquele parto, sendo de pais diferentes. Eu não sei até onde vai a incredulidade das pessoas, mas o certo é que a revelação da palavra só veio para filhos de Deus. Os outros vão continuar descrendo, vão continuar colocando dificuldade e todas estas coisas. Tem pessoas que querem tudo pronto, tudo às claro, para ser na melhor compreensão. Não, você que tem que ter o seu entendimento transformado e renovado. É o que as Escrituras dizem. E não é eu que vou transformar. A Bíblia diz, transformai-vos. Quer dizer, eu recebo isso para mim. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas voltando aqui, houve gêmeos naquele parto. As Escrituras dizem que ela deu à luz a 2 meninos. E sem dúvida, nós devemos ver isso de uma forma muito clara. E observe que lá havia 2 árvores no jardim do Éden. A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. De modo que a mulher comeu da árvore da ciência do bem e do mal, ou do fruto proibido. E por ela comer deste fruto, este fruto que Deus disse que ela não fizesse, Deus amaldiçoou a serpente e mudou a forma dela, da serpente, mudou toda a estrutura óssea da serpente, porque eu não tenho nenhuma dúvida em pregar isto e nem sequer, não tenho nenhum problema em ser criticado pelos pregadores, pelos líderes religiosos desta cidade ou de qualquer outro lugar, homens entendidos e sábios, podem criticar o que for, mas eu prego isso há muito tempo, porque eu aprendi isso do assim do Senhor pela boca de um profeta, e as Escrituras ficou clara e aberta, esclarecida para mim. Deus modificou a serpente, Deus mudou sua forma, mostrando-nos que a serpente, ela teve uma relação sexual com a mulher, e desse relacionamento Caim foi gerado. E a mulher multiplicou suas dores. A sentença de Deus para o homem foi que ele não ia ser fácil para ele. Ele ia trabalhar, suar, calejar suas mãos. A sentença da terra, ela seria amaldiçoada por causa do homem, ia produzir espinhos, cardos, abrolhos. Seria tão fácil colocar o feijão e só ter o feijão ali para colher. Mas você planta o feijão, daqui a poucos dias tem que ir lá limpar erva daninhas que nasce. E até você colher aquele feijão, você olha, você trabalha. Era muito fácil colocar a semente e ir lá só colher. A sentença da mulher foi que ela ia ter filhos com dores, porque não era esse o plano original. Ela não precisaria sofrer, gemer para gerar um filho. O filho seria gerado pelo poder da palavra falada. Mas agora foi diferente. E a serpente, se ela simplesmente falasse, Deus poderia ter dito, você vai se tornar muda daqui por diante, nunca mais você vai falar. Mas não foi isso. Ele mudou, foi toda a estrutura óssea. A serpente andava ereta. Era um animal tão parecido com o homem que o seu gene podia ser misturado com o gene humano. Tanto é que produziu uma besta, Caim, o filho da serpente. A mulher levou aquilo para o homem. Se fosse ruim, ela não teria repetido a cena. Se fosse ruim, elas não engravidariam hoje. Passam por um aborto dolorido, uma verdadeira desgraça, se tornam assassinas, ainda de menor, não têm nem responsabilidade com suas próprias vidas, mas amanhã ou depois estão fazendo a mesma coisa. Eva praticou aquilo, disse Adão, não é tão ruim assim. Do ato com a serpente veio Caim. Do ato com Adão veio Abel. E aqueles 2, eles estavam no mesmo ventre. E cada vez
que isto acontece na terra, sai gêmeos. Outra vez, um ato foi feito. E neste ato está saindo gêmeos. Será assuntos para reuniões futuras. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 14, está escrito uma frase assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás. Porque ela não andava se arrastando. Mas que loucura para tantos homens sábios que não vê estas coisas. Já pensou que maldição para a serpente? Você agora vai começar você agora vai se arrastar, serpente. E daí eu já faço isso toda a vida. Qual o sentido? Ah, mulher, você vai ter dor. Mas eu já sei, já senti dor. Não, senhor, porque não sentia antes. Se a serpente já se arrastasse, que novidade seria para ela isso? Deus amaldiçoá-la para ela se arrastar. É que ela não se arrastava. Ela não deslizava sobre a terra, no pó, com o seu nariz no pó. Ela andava ereta. Ela tinha preeminência entre os outros animais. Era mais astuta, mais bela. Era inteligente. Nenhum animal se igualava à serpente. Por isso, por ela ter esta capacidade de parecer com o gênero humano, de argumentar, de conversar, por isso o diabo viu que poderia se aproximar da mulher através de um animal que poderia se comunicar. Através da comunicação. Ele usou exatamente o animal que poderia se comunicar através dele. E o diabo está fazendo isso até hoje. Deus mudou toda a estrutura da serpente, mas o diabo continua usando a descendência da serpente para, através dessa descendência, falar, pregar, falar, repetir o que Deus disse. Porque foi assim com Eva. Através da serpente, ele repetiu o que Deus tinha dito. Não é assim que Deus disse? No dia que comer, certamente morrerás. Repetiu aquilo exatamente que Deus falou. Eva disse exatamente isso. Disse, não, Eva, certamente não morrerás. O diabo continua fazendo a mesma coisa. Através da sua própria descendência agora. Ele chega e diz, não é assim que Deus disse? Não faça isso, não faça aquilo. Ah, mas não tem problema não. Você sabe, Deus é um bom Deus. Ele não vai te condenar por causa disso. Sendo que Deus disse sim. Não, o que é isso? Já pensou? Para que Deus quer isso? Para que manter cabelo crescido? Deus não vai usar isso como vassoura para varrer o céu. O que tem a ver vestir esse tipo de roupa? Não, o problema é estar com o coração bem. E assim está todo mundo bem. Todo mundo com o coração bem. Todo mundo com a vida no altar. Todo mundo é de Deus. Todo mundo confessa que é crente agora. Todo mundo virou evangélico. Uma verdadeira confusão. E conheceu Adão a sua mulher Eva, a qual concebeu e deu à luz a Caim. E disse, adquiri um varão de Jeová. Sabe por que ela disse que adquiriu do Senhor um varão? Porque a vida vem de Deus. Tudo que tem vida, o que tem vida vem de Deus. Porque Ele é o único que pode doar vida. E depois deu à luz ao seu irmão Abel. E foi Abel pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Isto é o que está em Gênesis 14, versículo 1 e 2. Quando nós falamos da serpente, nós entendemos que estamos falando do macho. A serpente macho, o qual se relacionou com a mulher. Porque todos os animais foram criados macho e fêmea. Eu já ouvi essa pergunta, mas escuta, mas que serpente foi esta? E a serpente fêmea, como é que foi? E tudo isto? A Bíblia diz que ele fez os animais macho e fêmea. Até o homem foi feito macho e fêmea. Você sabe disso? Quando falamos da serpente, estamos falando sobre o macho, a espécie. E o fruto, que as Escrituras falam, o fruto era o sexo. Por isso que o fruto do seu ventre advém do sexo. A Bíblia diz, no versículo 20, de Provérbios, capítulo 30. Provérbio, capítulo 30, versículo 20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa sua boca e diz, não fiz nada de mal. Ela não comeu um pão,
um sanduíche. Não foi nada disso. Provérbio capítulo 30, versículo 20. Aqui está falando sobre a mulher adúltera. E quando a mulher adúltera pratica alguma coisa, quando ela comete algo, você já sabe, ela praticou um ato com alguém. Por isso que o sábio Salomão está dizendo, tal é o rastro, ou o caminho, ou os passos, ou a vida, ou o dia a dia da mulher adúltera. Ela come, ou quer dizer, pratica aquele ato, ela trai, tem uma vida de promiscuidade, sai com um, sai com o outro, e diz, está tudo bem. Tomou um banho, pronto, está tudo ótimo, está tudo limpo. Gente, isso é falado aí nas músicas profanas, todas essas coisas. As pessoas que não se tocam. Um cantor mundano, um roqueiro, anos atrás ele gravou um disco e ele fala sobre o fruto proibido. E ele colocou na capa do seu LP, que não tinha sido naquele tempo ainda, a mulher e a serpente por trás da árvore. Eu procuro até hoje no sebo velho, outra vez aquela capa de CD, aquela capa de disco, não encontro mais. E acho que é isso mesmo. Por trás vai estar a serpente. É uma coisa bonitinha, não é uma cobrinha se arrastando. Olha o bicho. Em pezinho conversando com Eva. Quem disse para aquele... Foi daquele jeito, não é? Entende? Porque não tem como esconder essas coisas. Não tem como esconder. De qualquer forma, sai algo, deixa-se transparecer algo, para que as pessoas não fiquem inexcusáveis diante de Deus. Então, de que estás falando aqui? Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa sua boca e diz, não cometeu maldade. O que é que ela está dizendo? Eu fiz isso e meu marido nem vai perceber. Não, meus pais não vão ver isso. E ainda se dizem que sou honesta, sou sincera, não sou promíscua. Apenas eu tenho a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Viu? Então nós esclarecemos que estamos tratando, ou que não estamos tratando, de convencer as pessoas sobre coisa alguma. Simplesmente estamos apresentando, nesta série de mensagens, a origem e o destino do homem. Origem e destino do homem. Na primeira parte do nosso estudo, você pode saber a origem dos filhos de Deus. E agora estamos mostrando como foi a origem da semente da serpente, que veio já ali nos primeiros frutos. Então, o que nos parece mais fácil é o fato de saber que aquele filho, ele não era de Adão e, sem dúvida nenhuma, ele tinha que respeitar sua vida e o cuidar dele. Ele não era filho de Adão, mas Adão se sentiu na responsabilidade de cuidar daquela vida como se fosse dele. Criou como filho. Criou como filho. A única coisa que podemos agora pensar nisso, sem temor de estarmos enganados com estas coisas, é que aquele homem, Adão, ele era limpo em seus pensamentos. Ele era limpo em suas ações, a tal ponto que ele sabia que ele podia muito bem deixar Eva naquela situação caída, miserável, e ter se afastado dela. Deus simplesmente a matava e dava outra para ele. Mas exatamente como um tipo do que o segundo Adão faria, quando sua igreja também caísse, ele não a matou e colocou outro no lugar. Ele disse, eu a restaurarei. Tudo isso é em tipo. A única forma de Adão proteger Eva foi colocando em Eva agora a sua semente. Porque a semente do mal, a semente da serpente já estava em seu ventre. E para que ela não morresse, Adão, que veio de Deus, colocou no ventre de Eva agora sua semente. E Deus agora não podia destruir Eva, porque em Eva estava um de seus filhos, Abel, filho de Adão. E agora, o filho da serpente estava sendo protegido pelo Filho de Deus. É diferente de hoje? Não, senhores. Os frutos se multiplicaram. E os filhos das trevas,
E estão ainda vivos, estão ainda roubando, enganando, destruindo, matando, esfolando, porque ainda estão recebendo esta proteção provisória, porque ainda estamos aqui. Mas a partir do momento que os filhos de Deus saíram de cena, observe que Caim foi marcado, ninguém toque neles. Em outras palavras, isto é comigo, é acerto meu com ele. A partir do momento que os filhos de Deus saírem de cena, então chegará o momento que Deus vai tratar com esta semente que não é dele. Jesus disse: toda planta que meu Pai não plantou será cortada e lançada no fogo. Dentro do assunto dos primeiros frutos, você agora já fica sabendo qual é a origem e o destino daquele que não é fruto de Deus. Bem, então Adão, ele era limpo em seus pensamentos. E ele começou a criar, a cuidar, e aquelas crianças cresceram. E os primeiros frutos de responsabilidade daqueles pais foi exatamente dar àquelas crianças toda a educação possível. Mas a partir do momento que eles foram crescendo, como é que você faz quando você adota um filho? Você dá o mesmo tratamento dos outros. Eu vi isso dentro de casa, quando meu pai adotou uma criancinha, e minha mãe cuidava como, talvez melhor do que cuidou de nós. Faleceu com poucos meses, uns 5, 6 meses, não sei. Mas ela chorou que, meu Deus, parecia que tinha acabado o mundo. O que Adão fez com Eva? Criou aquela criança como se tivesse vindo dele, igual ao outro. Mas quando eles cresceram, quando eles foram crescendo, a característica de suas naturezas veio à tona, se apresentaram. O irmão Branham, profeta do Senhor, ele disse na mensagem: mostra-nos o Pai e isto nos basta. Ele disse assim: quando a pobre e pequena Eva se afastou da presença de Adão, e ela pôde ver que era a causa da queda da raça humana, ela colocou seus braços ao redor dele. E Adão não foi enganado. A Bíblia disse: os caminhos foram abertos com seus olhos. O caminho foi com seus olhos abertos. Assim que sua esposa se voltou, e ele pôs seus braços ao redor dela. E escutem, eu lhes posso ouvir como eles começaram a sair, caminhando, e os passos. O que é isto? O que é isto? Ploc. Mombrana faz o barulho. O que é isto? É os pés da ovelha sangrenta. Imagine ele saindo do paraíso, expulso do paraíso, com aquelas coisas batendo na batata, seus pés. Que barulho é esse? O que é isso? Os pezinhos da ovelha, o couro da ovelha ali, sangrenta, batendo em seus pés. Deus, o universo inteiro, eu posso ver. Ele começa a baixar-se ali. Ele começa a baixar sobre eles, baixando a uma pequena coisa com 4 letras: amor. E quase não os podia ver. Ele os amou tanto que ele não podia ver eles se indo daquela forma. Por isso, ele matou o cordeiro antes e cobriu eles com a pele, e eles saíram cobertos de sangue, deixando um rastro de sangue no caminho que percorreram em um sentido contrário ao paraíso, tendo diante deles um mundo, vamos dizer assim, perigoso. Era como se eles estivessem caminhando da luz para a escuridão. Mas Deus não permitiu que eles saíssem daquela forma, descoberto. Os cobriu com pele daquele cordeiro que ele sacrificou, nesta pele ainda manchada de sangue. Em outras palavras, vocês vão, mas já tem a minha promessa, que o sangue será derramado para vos resgatar de volta. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Deus os guarde.
Ouvintes preciosos, nós estamos encerrando por hoje mais um programa, A Voz do Sétimo Anjo. Quem não tem o amor no mundo é nada. Nós prometemos voltar amanhã neste mesmo horário e emissora, se o Senhor nos permitir. A verdade encontrou e a certeza tem da vida. Ouvintes, Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém. Encerramos com a bênção sacerdotal, a mesma bênção que Arão e seus filhos despediam o povo de Israel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Shalom. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, oh, quanta dor não padeceste, meu coração pra conquistar e meu amor ganhar. Amor que por amor seguias a mim, sem amor tu vias, oh, quanto amor por mim sentias, meu Salvador, meu bom Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoa um réu de quem te afeiçoas. Por ti vencido, ó Salvador, eis-me aos teus pés, Senhor. Amor que nunca, nunca mudas, que nos teus braços me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, Salvador, o meu humilde amor. Deus os abençoe, Deus os guarde.